A história do Titanic, além de todo o drama, tudo que aconteceu, é também a história de vida de muita gente. Muita gente que depois ficou famoso, muita gente que pôs a mão na massa para ajudar. E por aí vai. E essa moça aqui atrás de mim é uma delas, a Molly Brown. Conhecida como The Unsinkable Molly Brown, ou a Inafundável. A Molly estava no navio, na sua primeira e última viagem, né? Na primeira classe. Ela estava com uma filha dela, Catherine, que estudava na Sorbonne, em Paris, quando ela recebeu um telegrama do filho dela, o Larry, dizendo que o neto mais velho estava gravemente doente. O que vovó Molly fez? Vou para lá, vou voltar para casa. A Catherine até quis ir junto, mas ela falou, não, você está estudando na Sorbonne, você vai largar no meio do ano para ir? Aí a Catherine ficou. E o único navio que sairia naqueles dias era o Titanic. Ela estava na França, foi para a Inglaterra, né? Atravessou de barco até a Inglaterra para pegar o Titanic em Southampton. E como ela podia, ela foi logo na primeira classe, né? E por que não? Ela era daquele tipo de pessoa simpática, sociável, se dava bem com todo mundo. Mas assim, eles mostram a Molly muito superficialmente como uma socialite que ajudou. De fato, ela ajudou, tá? Ela ajudou a coordenar a ida de mulheres e crianças para os botes salva-vidas. Meteu a mão na massa, né? Vamos ajudar. Depois, quando eles chegaram no Carpátia, ela também tentou organizar quem é quem, de onde que você é, para onde que você ia. Tudo isso. Ela, bem dizer, chefiou o salvamento das pessoas. E até ela chegou a brigar com a tripulação, porque ela dizia que eles tinham que voltar para pegar quem estava largado lá no meio dos escombros. Nossa, ela pegou, pelo que a história conta, ela pegou pesado com eles. Mas quando ela chegou nos Estados Unidos, é lógico que ela foi ver o neto, mas ela correu para organizar um fundo de ajuda para as vítimas e suas famílias. Principalmente para a criançada que ficou sem pai, para a mulherada que ficou sozinha com as crianças. Principalmente esse pessoal que era mais da segunda e terceira classe, né? E ela fez o que pôde, mexeu os pauzinhos, foi atrás de todo mundo, vamos resolver. Mas quem era a Molly Brown? O nome de nascimento dela, Margaret Tobin. Ela nasceu em 18 de julho de 1867. Os pais dela eram imigrantes irlandeses. Uma história assim, os dois eram viúvos, já tinham filhos dos casamentos anteriores. Depois
se casaram e tiveram a Molly e outros. Então era uma criançada. E o John Tobin, que era o pai dela, sempre aconselhou os filhos a darem duro, estudar para subir na vida, e as filhas a jamais se casar com pobre. Sabe aquela de pobre já basta eu? Só que a Molly, na época, filha dos Tobin, pobre, ela conseguiu o primeiro emprego dela como vendedora numa loja de departamentos em Leadville, Colorado. E estava adorando o trabalho dela, toda feliz, até que um belo dia aparece um belo rapaz, JJ. E a Molly se encantou pelo JJ e ele por ela. Aliás, há uma controvérsia. Dizem que depois que ela faleceu, que botaram o nome Molly, mas era Marge, alguma coisa assim, mas o fato é que ela é conhecida como Molly Brown. E aí eles começaram a se conhecer. E ela, mas eu não vou fazer a vontade do meu pai, eu vou me casar com o JJ que é pobre. Mas como ela mesma disse, quando ele faleceu, que ele era o homem mais bondoso, generoso, inteligente, fantástico, uma alma grandiosa. E assim foi. A Margaret Tobin virou a Senhora Brown. O JJ, ele era engenheiro de mineração. Então foram morar lá em acampamento dos lugares que ele estava minerando e procurando. E ele era meio do tipo assim, dizia, você não vai achar nada lá. Dizer, lá tem coisa. Você tá maluco? Até os mineiros que trabalhavam com ele meio que faziam piada dele. Mas ele insistiu e, de repente, no ano de 1800, cadê? Em 93, eles acharam prata e a vida mudou radicalmente. Só que nesse período que eles estavam lá nas minas, no acampamento, a Molly juntou a mulherada inteira, vamos fazer um sopão para os maridos, para as crianças, para nós. Então ela fundou ali como se fosse um clube de mulheres para cuidar da alimentação de todo mundo. E nessa, ela pedia doação, ela fazia umas parceria, permuta, mil coisas lá. E assim ela conseguia alimentar aquele monte de gente, principalmente as crianças. E quando o JJ encontrou o que ele queria lá na mineração, na prata, eles compraram uma casa, uma mansão vitoriana em Denver, lá no Colorado, que não ficava tão longe de onde eles estavam. Aí, em 1887, ela teve o filho Lawrence, que era o Larry, e 2 anos depois, a Catherine, que foi a que foi estudar em Sorbonne. E à medida que o JJ prosperava, a Molly foi dando um jeitinho de se infiltrar na sociedade local. E ela foi aceita no Women's Club, que é o clube das mulheres de Denver. E lá nesse clube ela plantou a ideia do educação para meninas.
Claro, para meninos e meninas pobres, mas ela ia muito assim, porque naquele tempo o papel da mulher era o quê? Era casar, ter filhos, sabe? Dólar. Vamos mudar isso. E ela mesma começou a estudar feito uma doida. Tanto que ela ficou fluente em italiano, alemão, russo e grego. Aí ela já conseguiu mexer os pauzinhos e trazer a Aliança Francesa lá para Denver. No ensino da cultura e do idioma, né? Como ela existe até hoje. E foi fazendo isso, e sempre fazia campanhas para arrecadar agasalho, colchão, comida, ajudar os pobres, assistência médica. E foi. Ela desenvolveu assim um trabalho incrível, fantástico. Em 1909, ela e o JJ, eles fizeram um acordo secreto de separação, separando ali o que ficaria para ela, assim. Eles foram amigos até o fim da vida. Mas ele ficou lá pro lado dele e ela ficou para Denver, Nova York, sempre atuando em campanhas assim pelos menos favorecidos, né? Ela era uma filântropa e também ela era uma ativista pelos direitos das mulheres e das crianças. Tanto que ela chegou a concorrer para o Senado americano. Tá bom para você? O pessoal fala assim, fala muito assim nas as feministinhas de coletivo, né? Mas será que elas conhecem uma pessoa como a Molly Brown? Da história dela? Então, nessa época que ela separou do JJ, ela continuou atuando como ativista nos direitos das mulheres, das crianças, escola, e o que ela podia trazer para Denver, ela trazia. Tanto que até hoje ela é meio que um símbolo disso lá. E ela, no ano de 1985, o nome dela entrou pro Women's Hall of Fame de Denver, o Hall da Fama das mulheres. E com os sobreviventes do Titanic, ela também ajudou muito, muito. Depois, quando ela já não estava morando junto com o JJ mais, no começo da primeira briga mundial, ela foi para a França trabalhar nos esforços de guerra, para conseguir fundos junto com a sociedade americana e tudo mais, para reconstruir o que estava sendo bombardeado. Então, ela ficou um bom tempo lá na França também, junto com a filha. Ela faleceu na suíte em que ela ficava no Barbizon Hotel, em Nova York, em 26 de outubro de 1932. Na autópsia, descobriram que ela tinha um tumor cerebral. E até hoje, seu trabalho como filântropa
ativista, é reconhecido pela determinação e coragem. Essas são as palavras que usam para definir a Molly Brown. Ela chegou a receber a comenda da Légion d'honneur na França por causa dos esforços de guerra. Bom, enfim, gente, essa é a história da inafundável Molly Brown. Ela até tentou uma época ser atriz, mas não rolou. Tem um livro e um filme sobre ela, é The Unsinkable Molly Brown, ou A Inafundável Molly Brown. É uma história de inspiração nesses tempos que a gente está precisando, né? Talvez acender assim um lado Molly Brown da gente. Não basta dizer que ninguém solta a mão de ninguém. Agora, do jeito que o país está, sejamos Molly Brown. Bom, se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir. Pode comentar da sua opinião. Compartilhe nas suas redes sociais. E, gente, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o bendito do sininho. E, por favor, eu peço para vocês darem um like, sabe por quê? O like é muito importante. O YouTube vai entender que tem relevância e indica para outras pessoas e assim vem outros, tá? Eu volto mais tarde com mais uma personagem do Titanic. Bye!